A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, mais um dia para a gente estar glorificando e exaltando o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Aqui nós estamos com a aplicação pessoal, aplicando a Bíblia em nossas vidas, em nome de Jesus. Se você assistir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que, como você, têm o desejo de crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, em nome de Jesus. Nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu testemunho, você pode deixar alguma dúvida que você tenha concernente à palavra de Deus, amém? Ou tão somente a sua paz do Senhor Jesus, amém? Espero que todos estejam bem para a glória do Senhor, principalmente aqueles que estão aqui, né, diariamente, em nome de Jesus, sempre que tem um vídeo, tá aqui, né, compartilhando com a gente, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e eu louvo muito a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos lendo o capítulo número 18 do livro de Jó, que diz assim: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas no seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas e sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho o derribará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresses os passos. O seu poder será faminto e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será lançado ao rei dos terrores. Morará a sua tenda, que aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á a enxofre sob a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo e o resto, nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aqui nós vemos Bildade, né, enfurecido por Jó não ter aceitado as suas palavras. E aqui nós vemos ele muito destemperado e ele começa a falar a respeito da morte, porque aqui quando ele fala de rei dos terrores, era um mito, por assim dizer, né? É uma linguagem figurativa ali deles, que eles entendiam que a morte ela tinha a boca aberta, né? Os seus lábios inferiores estavam na terra e os superiores no céu, aonde ela tragaria a todos. Mas Jesus ele veio nos trazendo uma boa notícia. Ele destruiu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu toda injustiça. Ele venceu toda a maldade. Ele venceu, aleluias, o inferno. Ele venceu o diabo. Ele venceu a morte. Aleluias, glorificado. Ele humilhou a morte. E aquele que nele está, aleluias, glória a Deus, não verá a morte. Você pode até não entender o que essa palavra está dizendo, porque você diz assim, irmão, que conversa é essa? Você está dizendo que a gente não vai morrer? A gente não vai passar desse mundo para melhor, como tenho dito, né, popular?
Irmãos, na realidade eu estou lhe dizendo que quando chegar a sua hora de ir até o céu, se você não for arrebatado, aleluia, se você tiver que, aleluia, se você consumar os seus dias aqui na terra antes do arrebatamento, você não verá a morte, você verá Jesus. Quando você fechar os olhos, não vai ser a morte que você vai ver, vai ser Jesus. O anjo do Senhor te levando para o paraíso. Porque a morte, ela anda lado a lado com o inferno. E a palavra do Senhor, ela nos declara que nós veremos o anjo do Senhor. Nós veremos ao Senhor. É só você ver ali a passagem, Estevão. Estevão, ao pregoar a palavra de Deus, ele foi o quê? Ele foi humilhado. Ele foi apedrejado. Ele foi escarnecido pelas pessoas. Mas ali na hora do apedrejamento, nós vemos Estevão alegre, como se ele não estivesse levando pedradas. E ele diz, eis que vejo o céu aberto. E o Filho do Homem sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E ali a alma de Estevão se alegra em ver Jesus. Aleluia, e vai ser isso que você, permanecendo firme no Senhor, vai ver quando chegar a sua hora. Foi isso, aleluia, que aqueles que estavam no Senhor viram quando chegou o momento deles. Então se alegre, glorifique, exalte a Deus. Você não precisa temer a morte. Você não precisa temer as males que estão nesse mundo, porque vocês têm alguém do teu lado que é maior do que a morte. Você tem alguém do teu lado que é maior do que o inferno. Você não precisa temer a nada nem a ninguém, mas você precisa tão somente servir aquele que é o rei de tudo, dono de tudo. Aquele que não te quer apenas como servo, mas aquele que te quer como irmão. É uma passagem linda quando Jesus fala assim, que aquele que encontra ele, na realidade, na casa do Pai, não é um servo, mas é um herdeiro. Aleluias! Não é um escravo, mas é um filho. E aquele que está voltado para o Pai, ele sim, aleluias, verá a graça de Deus. Mas aí você pode até dizer assim, irmã, mas e as lutas, e as dores, e tudo que Jó estava passando? Ele estava com Deus observando tudo. Sabe? O problema é porque a nossa carne, na realidade, se você observar, nós fomos construídos para a vida e não para a morte. Nós fomos feitos para a vida e não para a morte. Você vê que Deus, quando chega ali no Éden, que ele faz Adão e ele sopra a vida sobre Adão, ele declara, crescei, multiplicai-vos, conquistai a terra. Mas, porém, não pecai, não errei. O grande problema é porque nós erramos. O grande problema é porque nós perdemos o foco, o alvo, sabe? E existe uma coisa que é maravilhosa. Sabe o que é? É que Jesus, ele está pronto a nos levar novamente para o alvo. Jesus, ele está pronto a nos fazer de novo desfrutar das glórias, da graça, da luz que o Senhor tinha planejado para nossas vidas. Em nome de Jesus. Não imagine que alguma coisa pode pegar Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa, porque ele é o Senhor de tudo. Ele pega a mim, pega a você de surpresa. Mas a Deus não. Então aqui, quando esse homem começa a declarar os feitos da morte, porque ele aqui descreveu, né, que ninguém escaparia, que ninguém poderia sair das garras da morte. Essa palavra, ela é mentirosa? Não, ela é verdadeira, sabe? Mas existe uma verdade maior. Que verdade é essa? Que Jesus está acima da morte. Ele é o Cordeiro de Deus que venceu o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que teve a autoridade, que tem a autoridade de abrir os selos. Ele é o Cordeiro de Deus, imolado por mim e por você. Ele foi aquele que pagou o nosso pecado quando ele não precisava. Ele foi aquele que se rendeu por nós quando ele não precisava. Ele foi aquele que nos amou, apesar dos nossos erros, das nossas falhas. Ele não precisava. Mas ele te ama, ele me ama. E por maiores que sejam as dores que você venha a passar, ele sempre está pronto a enxugar as nossas lágrimas, a sarar as nossas feridas e nos fazer continuar.
Algo maravilhoso que a gente vê nisso tudo é que as palavras desse homem são verdadeiras? São. Porém, a visão dele estava turva. Ele não tinha a visão real. Jó não era esse ímpio que ele estava descrevendo. Jó não era esse homem abominável que ele estava descrevendo. Muito pelo contrário, Jó era inocente de tudo. E ele tinha Deus por seu defensor, como ele mesmo clamou pedindo a Deus para ser o seu defensor. Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com os julgamentos, vamos ter cuidado com o que a nossa boca fala, vamos ter cuidado com as situações que nós deixamos nos levar mediante um bate-papo, uma conversa, que às vezes é uma conversa tão inocente. Você já reparou como às vezes uma conversa começa tão inocente e de repente, do nada para coisa nenhuma, você está acusando alguém, você está falando mal de alguém, você está fuxicando da vida de alguém. Uma coisa que começou tão inocente, mas que por falta de vigilância acabou fazendo coisas que não tinha autoridade para fazer. Assim como esse amigo de Jó aqui, ele não tinha autoridade para dizer as coisas que disse a respeito de Jó, porque ele não entendia, e por não entender ele julgou, e por julgar ele pecou. Sabe? Então vamos ter cuidado. Vamos vigiar nossas palavras. Mas uma coisa é certa, glorifique e exalte a Deus. Porque a morte, ela não tem autoridade sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Mas, irmã, eu estou passando por uma enfermidade grande. Irmã, eu fui diagnosticada com câncer. Irmã, você pode me trazer 1.000.000 de perspectivas ruins. Eu te dou apenas uma, que vence todas essas ruins. Deus, Jesus, está no controle de tudo. E Ele vai agir na hora certa. Você não precisa temer a morte nem o inferno, porque eles não têm mais autoridade na sua vida se você entregou sua vida ao Senhor. Se você vive uma vida na presença de Deus, respaldada pela palavra de Deus, pode ter certeza de uma coisa: o diabo, a morte e o inferno não tem autoridade na sua vida, muito menos o mundo. Amém? Então, se apegue no Senhor, confie no Senhor. Eu sei que o medo vem, é inevitável, mas também a confiança vem quando a gente coloca o nosso coração nele, em nome de Jesus. Amém? Então, dessa palavra eu tiro esse ensinamento para a minha vida. A Bíblia aqui, ela fala, né, quando Bildade, ele fala assim: Bildade pensou que sabia como funcionava o universo e viu Jó como uma ilustração das consequências do pecado. Bildade rejeitou o lado de Jó na história, porque este não se encaixava, em sua opinião, com a vida que Jó estava tendo. É fácil a gente condenar Bildade, pois seus erros são óbvios. Infelizmente, no entanto, costumamos agir da mesma forma quando nossas ideias são ameaçadas. Ali ele achava que estava certo. Não, a vida de Jó não condiz com a vida de uma pessoa íntegra. A vida de Jó não condiz com a pessoa que serve a Deus. A vida de Jó não estava alinhada com o que é para ser uma pessoa que serve a Deus. Agora eu te pergunto, quem pode esquadrinhar os pensamentos de Deus? Quem pode medir os pensamentos do Deus Todo-Poderoso? Mas você pode confiar. Então, decida confiar. Decida acreditar nele. E deixe que o resto ele faz. Em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Meu Deus, que nos mostra que é muitas, Senhor, não são poucas, muitas vezes a nossa dor não vai ser entendida. Muitas vezes, Senhor, não vamos ser compreendidos. Porque o ser humano, Pai, ele quer medir as coisas segundo o seu intelecto, segundo o seu conhecimento. E ele se esquece tantas vezes, Pai, que o seu conhecimento é falho. Nem tudo é como a gente imagina. Ó Deus,
perdoa-nos. Perdoa-nos por julgar o irmão, perdoa-nos por querer ter toda a sabedoria, todo o entendimento, quando na realidade a gente não sabe de nada. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser mais mansos, mais humildes, que a gente possa, Paizinho, confiar mais em Ti, em nome de Jesus. E ter, Senhor Deus, a nossa vida ligada em Ti, para a glória do Senhor. Deus abençoa, Paizinho, em nome de Jesus. Nosso dia, nossa tarde, nossa noite. Livra-nos, Deus, de todo e qualquer mazela, de acidente, roubo, assalto, furto, sequestro. Ó meu Deus, de todo envenenamento. Livra-nos, Senhor Deus, dessas enfermidades que estão aí fora. Livra-nos, Pai, dessas moléstias. Livra-nos das catástrofes. E abençoa, Senhor, nossa família. Pai, eu te apresento aqueles, meu Deus, que estão passando por adversidade, aqueles que estão tendo, meu Deus, que enfrentar um momento de tempestade. Ajuda, Senhor, dá fé, Pai, para que ele possa conseguir, Senhor Deus, e prevalecer. Repreende, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda seta do inferno, toda obra maligna, toda palavra maldita, todo, ó meu Deus, oração contrária, Senhor, contra nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, inunde o nosso coração e a nossa vida, para que a gente possa fazer a Tua vontade, não a nossa. Dá-nos o entendimento, Senhor. Tira os achismos do nosso coração. Cala, Senhor Deus, as vozes que não vêm de Ti. E nos ajuda, Senhor, a perseverar nos Teus caminhos. Te apresentamos o caderno de oração. Te apresentamos, Senhor, cada um que ora conosco. Te apresentamos esse canal, Senhor. Que seja um canal de bênção, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa-nos. Porque somos dependentes de Ti. E fortalece-nos, Pai, para vivermos essa tempestade e podermos passar por ela e depois, Senhor, contar o hino da vitória em nome de Jesus. Senhor, que a Tua graça, a Tua luz, a Tua prosperidade esteja, Senhor, sobre o nosso ministério, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Paizinho. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor. E lembra, você não precisa ter medo de nada, porque Jesus, Ele já venceu todo medo. Amém? O Senhor te abençoe. A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.